Quando nós pensamos na questão da ciência, da tecnologia e sociedade, podemos imaginar como que se dão as influências mútuas entre essas instâncias. Então, será que a ciência é mais determinante para ditar os rumos da sociedade, ou é a sociedade que é mais importante para dizer como que a ciência vai caminhar? Ou seja, será que é a ciência e a tecnologia, ou é a sociedade que são mais determinantes na sua influência mútua? Então, para tentar responder essa questão, para verificar se é a ciência que determina os rumos da sociedade ou se é a sociedade que determina o rumo da ciência, vamos ver numa série de vídeos alguns exemplos sobre situações em que a sociedade teve alguma influência a respeito da ciência, ou a ciência teve alguma influência com relação ao desenvolvimento histórico da humanidade, né? Então, o primeiro exemplo, talvez o exemplo mais que se corresponde a um marco mais divulgado, né, mais popular, mais pensado a respeito dessa inter-relação, é o caso dos modelos de universo, né? Então, nós, ao longo da humanidade, tivemos diversos modelos que, digamos assim, descreveram o que acontece com os astros, o que acontece com o cosmos, em termos das relações entre planetas, estrelas e corpos celestes, configurando um determinado modelo. Bom, normalmente, quando se debate sobre isso e você assiste alguma palestra, alguma exposição, se fala muito que houve uma grande mudança em termos de modelo de universo, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Ou seja, durante o Renascimento, com a chamada Revolução Copernicana, né? Ou seja, Copérnico estabelece um modelo em que o Sol seria o centro do universo, né? Eu lembro que, se você pegar as idades antigas, medieval e moderna, não se tinha ainda uma ideia de que nós estávamos apenas num sistema solar, que o sistema solar era apenas a parte de uma galáxia. Então, quando se fala em universo, entenda-se o Sol e os planetas que eram observáveis até então. Durante a Idade Antiga e medieval, por observação a olho nu, e no Renascimento, né, com a invenção, desenvolvimento do telescópio, astros que podiam ser observados com esse instrumento. Então, isso é o que se tem, digamos assim, de maneira mais popular, como ocasião em que houve uma grande mudança no modelo do universo, ou seja, o que é chamado de Revolução Copernicana, que é um termo cunhado pelo epistemólogo Thomas Kuhn, né, foi o momento em que, digamos assim, o modelo geocêntrico que vigorava durante a Idade Média deixou, né, gradativamente de ser aceito pela comunidade científica, e gradativamente o modelo heliocêntrico ganhou força, que é o modelo que até hoje nós temos, não propriamente para o universo, hoje em dia para o sistema solar, ou seja, o Sol é o centro do sistema solar. Mas vamos olhar com cuidado essa questão e vamos pensar de quando é o modelo geocêntrico, ou seja, quando que ele foi concebido e por quem que foi concebido, né? Então, o principal nome que sedimentou o modelo geocêntrico que foi adotado como verdade durante a Idade Média foi o Cláudio Ptolomeu, né? Que viveu em torno de 200 depois de Cristo, né? Então ele vai viver ali
até o século III depois de Cristo, né? Então ele, digamos assim, é, de acordo com a história, apontado como o principal mentor do modelo geocêntrico utilizado na Europa na Idade Média, né? Porém, nós não podemos dizer que antes de Ptolomeu o modelo geocêntrico era plenamente aceito em todo o mundo, né? Então, antes propriamente do Ptolomeu, houve o desenvolvimento de outro tipo de modelo de universo bastante diferente. E esse outro tipo de modelo de universo que se teve praticamente 300 anos antes de Ptolomeu foi o modelo heliocêntrico, né? E que foi formulado por Eratóstenes, que, digamos assim, viveu na Alexandria por volta de 200 antes de Cristo, tá? Se você pegar as datas quebradas, dá uma diferença de tempo entre os dois de 300 anos, ou seja, Eratóstenes viveu 300 anos antes de Ptolomeu, e ele formulou um sistema heliocêntrico, né? Então, o modelo heliocêntrico de Eratóstenes, ele é formulado a partir da determinação que o Eratóstenes fez do raio da Terra, né? Então, como que ele determinou isso? Então, se alguém tiver interesse em se aprofundar mais nessa questão, em como Eratóstenes determinou o raio da Terra, eu recomendo assistir o primeiro vídeo da série Cosmos com Carl Sagan, ou seja, o primeiro vídeo da primeira versão da série Cosmos. Deve estar disponível no YouTube, né? Então terei que digitar lá série Cosmos, Carl Sagan. Então o primeiro episódio vai contar como o Eratóstenes conseguiu uma metodologia para poder determinar o raio da Terra, isso no século III a.C., né? Então, mas basicamente o que ele fez? Ele ficou sabendo que na cidade de Siena, no Egito, que se situa, né, ou situava na época, porque não sei se a cidade de Siena ainda existe, né, mas se situava nesse sentido a 700 quilômetros de Alexandria, onde vivia o Eratóstenes. Ele ficou sabendo da existência de um poço no qual, em determinado dia do ano, era possível ver lá no fundo, no reflexo da água, a imagem completa do Sol, né? Então, o que o Eratóstenes pensou? Bom, se é possível de ver o reflexo completo do Sol lá dentro, é porque os raios solares devem incidir no poço perpendicularmente, né? Ou seja, paralelamente às paredes do poço. Então imagine que existe um poço aqui na cidade de Siena, né? Tudo isso aqui é o Egito, na cidade de Siena, e você tem a incidência de raios aqui que vão chegar até o fim do poço sem, vamos dizer assim, resvalar nas paredes do poço, de tal forma que é possível você ver a imagem completa do Sol ali dentro, né? Então, ou seja, você não vai ver sombras das paredes do poço projetadas na água, e isso indica fortemente que os raios solares estão incidindo ali paralelamente às paredes do poço, né? Isso, logicamente, acontece num determinado dia e numa determinada hora do ano, né? Mas o que o Eratóstenes então sabia que hora é essa e que dia é esse, né? Então o que ele fez determinou a distância de Alexandria até Siena. Então ele pagou um ajudante para medir, fazer uma medida bastante precisa dessa distância. Então esse ajudante foi andando em linha reta de Alexandria até Siena, e fazendo isso cuidadosamente,
passo a passo, né, com uma medida, digamos assim, uma fita métrica, medindo com bastante cuidado essa distância, e ele determinou que essa distância era de 700 e poucos metros, 700 e tantos quilômetros. E no dia em que havia, né, essa tal projeção do Sol em Siena, o Aristóteles colocou aqui uma haste situada verticalmente, então é possível você ter grande precisão, mesmo na época, em colocar uma haste, né, que eles chamavam de gnomon, colocar uma haste verticalmente, porque já havia os prumos, né? Então você pode, através de um peso pendurado num barbante, verificar qual que é a direção vertical. Então ele colocou um gnomon aqui, uma haste reta, e mediu o ângulo que é compreendida pela sombra desta haste, né? Então ele mediu este ângulo, que é um ângulo, segundo as medidas, de 7 graus, e com isso, quer dizer, isso ele fez no exato instante em que os raios solares incidem paralelamente no poço. Então aqui, por uma projeção de triângulos, né, então sabendo que o ângulo entre a perpendicular no poço aqui em Siena e em Alexandria é de 7 graus, e você medindo essa distância por relações trigonométricas, é possível medir o raio da Terra, né? Então você imagina um triângulo aqui que ele vai até, o vértice do triângulo está no centro da Terra exatamente, né? Então aqui você tem o arco formado por esse ângulo de 7 graus, né? Então você tem que esse comprimento é o ângulo vezes o raio, né? Então por aí você tira rapidamente o raio. Na época de Aristóteles, a trigonometria já estava desenvolvida. Na época de Pitágoras, não. Pitágoras não conhecia o seno, não conhecia o cosseno, né? Não conhecia a operação entre ângulos. Embora Pitágoras já dominasse, é claro, o teorema de Pitágoras, que provavelmente não é dele, ele trouxe ou do Egito ou da Babilônia, mas na época de Pitágoras, ou seja, no século VI a.C., ainda não havia o conhecimento de trigonometria, mas já no século III a.C., a época de Aristóteles, eles já conheciam, né, já havia sido desenvolvido. Euclides, digamos assim, no século III, publicou o tratado básico de geometria, reconhecido até hoje, que é os elementos, né? Então era possível já matematicamente fazer essa, digamos assim, este cálculo para determinar o raio da Terra. E o resultado desse experimento do Aristóteles apontou que o raio da Terra é igual a 6.000 quilômetros. E hoje em dia nós sabemos que o raio da Terra é 6.000 e poucos quilômetros. Então foi uma medida muito boa, ou seja, no século III a.C., Aristóteles sabia muito bem qual que é o tamanho da Terra. Bom, mas o que o tamanho da Terra nos permite dizer a respeito sobre o modelo do universo? Bom, para isso, Aristóteles contou com um resultado anterior. O Aristóteles ele chegou a ser o diretor da Biblioteca de Alexandria. Então, na época, Alexandria era uma das cidades mais prósperas do mundo, talvez a capital cultural do mundo, e ali existia a famosa Biblioteca de Alexandria, né? Quer dizer, mas por que Alexandria seria o coração do conhecimento humano no século III? O nome Alexandria deriva de Alexandre o Grande. Então, vale a pena lembrar que por volta do século IV a.C., né, Alexandre ele conquistou uma vasta região em torno do Mediterrâneo e, digamos assim, as suas conquistas se estenderam até a Índia e parte da China, né? Foi um império, digamos assim, que
durou muito pouco, mas enquanto ele existiu, Alexandre, que era um famoso mecenas da ciência e das artes, ou seja, uma pessoa que reconhecia a importância das ciências e das artes, até com relação ao fato de que o domínio da ciência leva a um domínio maior das nações, né? A uma pujança maior das nações, e por isso ele guardava os tratados científicos que eram, vamos dizer assim, descobertos nos territórios conquistados e os mandava para Alexandria. Então, a Biblioteca de Alexandria chegou a ter cerca de 1 milhão de títulos diferentes de obras, incluindo tratados científicos, né? E o Aristóteles tinha, naturalmente, vamos dizer assim, contato com todas essas obras, né? Então, o seu grau de conhecimento era muito vasto, né? E para montar o seu modelo de universo, ele recorreu naturalmente a resultados anteriores. Um deles foi de Aristarco, né? Então, o Aristarco, em 300 a.C., já era uma data que, vamos dizer assim, a trigonometria já era conhecida, né? Então, o Aristarco pensou num método de observação do céu que pudesse determinar a razão entre a distância da Lua à Terra, que vamos chamar de L, e a distância do Sol à Terra, que vamos chamar de S, né? Então, ele desenvolveu um método para medir essa razão, ou seja, a Lua está mais perto da Terra do que o Sol, ou o Sol está mais perto da Terra do que a Lua, ou os dois estão na mesma distância, né? Naquela época não se sabia. E dependendo da distância que eles estejam da Terra, pelo seu tamanho relativo, né? Então eu lembro que quando você tem o eclipse solar total, ou seja, quando a Lua se interpõe na frente do Sol, os dois têm o mesmo tamanho aparente. Então, se a Lua é menor que o Sol, significa que ela está mais próxima da Terra do que o Sol. Então, você tem uma relação de tamanho dos corpos celestes e da distância deles com relação à Terra, né? Então, Aristarco ele conseguiu desenvolver uma metodologia para medir a razão das distâncias, né? Então, o que ele pensou? Vamos observar a Lua no seu meio crescente ou meio minguante. O que significa isso? Quando que se dá o meio crescente ou meio minguante? Se dá quando o Sol ilumina metade da Lua quando visto aqui da Terra. Então, se eu estiver aqui da Terra, digamos que eu esteja aqui, né, na superfície da Terra, observando a Lua, mas eu vejo a Lua no seu meio crescente, ou seja, eu vejo metade da Lua. O que significa isso? Significa que o Sol está numa posição tal que ele ilumina uma das faces da Lua, aqui no caso seria a face esquerda, e a outra está na penumbra. Então, quando você observa que a fronteira entre a parte iluminada da Lua e a penumbra mais ou menos demarca metade do tamanho da Lua, isso significa que o Sol, a Lua e a Terra formam um triângulo retângulo, né? Então, no meio crescente e no meio minguante, você tem uma posição relativa entre o Sol, a Lua e a Terra, formando um triângulo retângulo, né? Porque aqui nós temos que a Lua está sendo iluminada na sua metade, né? Então, aí você pode usar as relações trigonométricas para determinar essa razão entre L e S, né? Então, nesse caso, digamos assim, é possível você medir também qual que é o ângulo de observação, né,
do Sol e da Lua. Então tem que ser um momento em que você observa tanto o Sol quanto a Lua, né? Ou seja, é quando a Lua está no céu, mas ainda é dia, né? Então não se fez noite ainda. Então você pode observar onde que está o Sol e onde que está a Lua. E você pode medir esse ângulo das posições relativas, entre as posições relativas dos dois. Então o Aristarco mediu, né? Ou os seus discípulos mediram este ângulo φ, e pelas relações trigonométricas, o que nós temos? Nós temos que, em relação a esse φ, aqui nós temos o cateto adjacente a este ângulo, e aqui nós temos a hipotenusa. Então, o cosseno de φ vai ser L sobre S, né? Então, basta medir este ângulo que você tem a razão entre essas distâncias, né? E o Aristarco fez essa medida e ele chegou ao resultado de que L sobre S é igual a 20, tá certo? Então, ou seja, ele concluiu que o Sol está a uma distância 20 vezes maior do que a Lua da Terra, né? Esse resultado é um resultado quantitativamente errôneo, né? Hoje em dia nós sabemos que o Sol está cerca de 375 vezes mais longe da Terra do que a Lua. Então, assim, esse tipo de metodologia ele leva a erros, porque, em primeiro lugar, para você determinar exatamente o ponto em que a Lua está sendo iluminada na sua metade, é um pouco difícil de você. E outro problema também é você determinar com uma precisão grande esse φ, né? Então, dentro dos erros experimentais que se tinha na época, esse resultado é um resultado, digamos assim, compreensível, né? Então, mas não importa que ele chegou num resultado numérico diferente. O que importa é que Aristarco, em 300 a.C., ele já sabia que o Sol está muito mais longe da Terra do que a Lua. E se o Sol está mais longe do que a Lua da Terra, mas ele tem um tamanho aparente igual ao da Lua, o que pode ser observado nos eclipses, isso significa que o Sol é muito maior que a Lua. Evidentemente, o Aristarco chegou ao resultado de que o Sol seria 20 vezes maior do que a Lua, né? Mas, de qualquer forma, isso é muito importante para a construção do modelo heliocêntrico, porque, sendo o Sol maior que a Lua, o Sol não poderia, por exemplo, gravitar em torno da Lua, né? Não poderia girar em torno da Lua. Seria muito mais fácil admitir que a Lua girasse em torno do Sol. Restava determinar se a Terra era maior que o Sol ou não. Se a Terra fosse maior que o Sol, ou seja, se aqueles 6.000 quilômetros determinados por Aristóteles correspondiam a um tamanho maior que o Sol, então seria natural se imaginar que o Sol girasse em torno da Terra, então você teria um modelo geocêntrico. Mas se o Sol for maior que a Terra, então seria o modelo heliocêntrico o mais natural, né, de se aceitar. Bom, então o que o Aristóteles fez foi tentar determinar isso. Quem que é maior, o Sol ou a Terra, né? Então ele vai se basear nos dados de Aristóteles, aliás, nos dados de Aristarco e na sua medida do raio da Terra, né? Como que pode-se determinar isso, né? Então, qual que é o tamanho relativo do Sol em relação à Terra e o tamanho relativo da Lua em relação à Terra? Bom, é possível fazer isso determinando, observando eclipses, né? Não eclipses totais, mas mesmo eclipses parciais, né? Bom, primeiro aqui nós temos o eclipse do Sol, né? Então a Lua passa aqui antes do Sol, né? Então para quem está à Terra vai haver aqui uma região de penumbra, né? Uma região não iluminada, que tem uma certa largura, né? Então lembrem-se que o Aristóteles sabia qual que é o raio da Terra, né? Então ele poderia
colher dados, ir lá nos livros e colher dados de qual é essa distância, digamos assim, correspondente à sombra da Lua projetada pela luz do Sol, né? Então, ao saber esse tamanho aqui, você tem um triângulo aqui, que é equivalente a este triângulo aqui, né? E que também é equivalente a este triângulo aqui. Então, digamos assim, os três triângulos saem tem um vértice principal no centro da Terra. Então, eu tenho este triângulo formado pela penumbra. Então, é possível você medir o ângulo aqui da penumbra. Esse mesmo ângulo vai valer para esse triângulo, em que você tem o diâmetro da Lua como base, e também vai valer para esse triângulo aqui, em que você tem o diâmetro do Sol como base. Então, esse tipo de medida te proporciona um outro dado a respeito das razões entre os diâmetros dos corpos celestes. E há ainda mais uma medida que pode ser feita, que é a medida do eclipse da Lua, né? Bom, o eclipse da Lua é diferenciado até pelas diferentes características do eclipse solar com o eclipse da Lua. Já era, vamos dizer assim, óbvio que a Lua é muito menor que o Sol, né? Nem precisaria dos dados de Aristarco. Mas o que pode ser observado do eclipse da Lua é que a Lua, na sua órbita em torno da Terra, ela, em determinadas condições, ela entra na sombra da Terra, projetada pela luz do Sol. E ela vai demorar um certo tempo para vir daqui para cá. Ora, os antigos já sabiam, né, no século III a.C., qual que é o tempo que a Lua leva para girar em torno da Terra. Ou seja, bom, não necessariamente em torno da Terra, mas eu já sabia o período do ciclo lunar, né? E aqui, pelo tanto tempo, né, que, por exemplo, então eles já tinham conhecimento da velocidade angular, vamos dizer assim, da Lua, né? E então, pelo tanto de tempo que ela demora para atravessar essa penumbra do Sol, é possível você ter uma razão entre o diâmetro do Sol e o diâmetro da Terra, né? Bom, na época, essas medidas não eram tão precisas, isso não levou a resultados quantitativos tão verdadeiros quanto o raio da Terra. Mas isso serviu para que Aristóteles compreendesse que o Sol é muito maior que a Terra e muito maior que a Lua, e também a distância do Sol à Terra fosse muito maior que a distância da Lua à Terra, e com isso, e também ele, vamos dizer assim, constatou que o tamanho da Lua é menor que o tamanho da Terra, de tal forma que até nesse experimento fica evidente que o tamanho da Lua é menor que o da Terra, porque ela demora um certo tempo para atravessar a sombra da Terra, né? Com isso ele vai montar um modelo de universo colocando o Sol no centro do universo, e a Terra girando em torno do Sol e a Lua girando em torno da Terra. E mais que isso, ele também coloca os demais planetas girando em torno do Sol. Então, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno também, segundo o modelo de Aristóteles, eram corpos que giravam em torno do Sol. Então, ou seja, no século III a.C., nós já tínhamos plenamente desenvolvido o modelo heliocêntrico, né? Então, se nós tínhamos desenvolvido o modelo heliocêntrico, por que a Idade Média, né, na Idade Média, se optou pelo modelo geocêntrico de Ptolomeu? Vamos olhar um pouquinho mais
como que era o modelo de Ptolomeu, ou seja, vamos colocar a Terra no centro do universo e vamos ver o que acontece, né? A grande dificuldade de você colocar a Terra no centro do sistema solar é entender alguns movimentos relativos dos planetas. Então, em particular, nós temos um fenômeno que se chama movimento retrógrado de Marte. Então, se você for observar Marte no céu dia a dia, né? Então, digamos aqui que você observe Marte, num dia ele está nessa parte aqui do céu. Você tem as estrelas fixas, as constelações no fundo, e com isso você consegue determinar a posição relativa de Marte em relação às constelações. Então, no primeiro dia você marca que o Marte está aqui, no segundo dia Marte está aqui, no terceiro dia Marte está aqui, no quarto dia Marte está aqui. Então você constata que Marte está vindo assim, né? Então eu estou olhando a órbita de Marte, o movimento de Marte, e isso está vindo da direita para a esquerda, né? Mas você continua a marcar as posições de Marte em toda noite, né? Cada noite, cada noite, cada noite. E em determinadas épocas do ano, você vai observar que nos dias seguintes Marte passa a ir para trás, né? Então ele faz esse movimento aqui, né? Aí depois de alguns dias ele passa a ir para frente de novo, né? Então, como compreender isso com os modelos, né? Bom, pelo modelo de Eratóstenes, isso é facilmente compreensível, porque o que nós estamos vendo é o movimento de Marte em relação a nós, não em relação ao Sol, por exemplo, né? Então, o que acontece? Bom, a Terra não está parada, ela está em movimento. Então, nós estamos vendo a órbita de Marte a partir de um referencial em movimento, né? Então, o que acontece? Imagina que o Sol está aqui no centro do sistema solar e este é a órbita da Terra em torno do Sol, né? Nós estamos falando do modelo de Aristóteles, e aqui a órbita de Marte em torno do Sol, né? Então, Sol no centro, a Terra aqui, e Marte está mais distante do Sol, né? Então, Marte tem uma certa velocidade aqui de propagação na sua órbita, e a Terra tem uma velocidade diferente, né? A velocidade da Terra, como ela está mais próxima do Sol, é maior, a velocidade angular é maior, né? Então, ela vai fazer a volta no tempo que é um ano, que é um tempo mais curto do que Marte completa a sua translação em torno do Sol, né? E então vai chegar um determinado momento, então como a velocidade da Terra é maior que a de Marte, vai chegar um determinado momento, digamos que Marte esteja por aqui, né? A Terra vai estar vindo aqui, então ela vai ultrapassar Marte, né? Então, enquanto a Terra está do lado de cá e Marte está assim, você está vendo Marte ir para frente, mas quando você ultrapassa Marte, você tem o mesmo efeito que você sente quando o seu carro vai ultrapassar um ônibus, né? Você olha pela janela e tem a impressão que o ônibus está indo para trás, né? Então é exatamente isso que acontece em determinada época do ano. Em determinada época do ano, a Terra vai ultrapassar Marte, né? Então vai dar a impressão que durante aqueles dias em que ela está ultrapassando Marte, que Marte está indo para trás. Ou seja, pelo modelo de Aristóteles, pelo modelo heliocêntrico, esse movimento relativo de Marte, o movimento retrógrado, é facilmente explicável. Agora, isso não pode ser explicado tão facilmente com o modelo geocêntrico, né? Então, se você colocar a Terra aqui no centro, então a Terra estaria parada, vamos dizer assim, né, nesse modelo, e apenas Marte se movimenta em torno da Terra, né? Então, se a Terra está parada, significa que o movimento retrógrado de Marte seria real, né? Então, a Terra não teria um movimento para que você precisasse descontar para chegar no movimento verdadeiro de Marte, né? Não, porque se a Terra está parada, o que você está observando é o movimento real de Marte, né? E então,
como que você explicaria essa observação, que era uma observação amplamente conhecida, né, na antiguidade? Então, quando o Ptolomeu montou o seu modelo geocêntrico, ele teria que explicar essa observação. Isso não acontece só com Marte, acontece com outros planetas também, embora menos acentuadamente, né? Então, o que o Ptolomeu fez foi conceber um modelo em que Marte gravitaria em torno desta órbita, em torno da Terra, mas como se fosse, por exemplo, uma esfera de cristal que girasse e carregasse Marte junto com ela, mas incrustada nessa esfera de cristal havia outra esfera que teria um outro movimento rotacional, e Marte estaria encravado nessa segunda esfera. Então o movimento de Marte em torno da Terra seria, essa esfera ela giraria assim, mas ela também giraria em torno do seu próprio eixo, carregando Marte consigo. Então o movimento de Marte seria espiralado aqui em torno dessa órbita pontilhada aqui, né? Então seria uma coisa mais ou menos assim. Esse é o modelo de Ptolomeu para as órbitas dos planetas, né? Explica, claro, o movimento retrógrado de Marte, mas ele prevê também que Marte deveria ter, ao longo do ano, outros movimentos retrógrados, e isso não é observado. Mas, digamos assim, o objetivo de Ptolomeu era explicar o movimento retrógrado, né? Bom, e é um modelo muito mais complicado do que o modelo de Aristóteles. O modelo de Aristóteles é mais simples, simplesmente você coloca o Sol no centro e os outros planetas girando em órbitas, na época, circulares, né? Ainda não se tinha ideia das órbitas elípticas, né? Então, em que os planetas girassem em órbitas circulares, e explicava totalmente o que era observado, né? Então, coloca a Lua para girar em torno da Terra, explicava totalmente o que era observado a olho nu na antiguidade, né? Mas o Ptolomeu, ao colocar a Terra no centro do universo, ele teve que fazer um sistema, criar um sistema de órbitas muito complicado, né? Então muito mais difícil de entender, muito mais sofisticado. No entanto, mesmo sendo menos simples, foi o modelo de Ptolomeu, o modelo adotado pela Igreja, né? Então, aí nós podemos imaginar o porquê o modelo de Ptolomeu, ele, digamos assim, imperou, né, dentro do meio científico, né? Então nós vamos compreender também como que é esse meio científico na Europa na Idade Média. Por quê? Né? Então o principal motivo é que o modelo de Ptolomeu, ele, ao colocar a Terra no centro do universo, ele aparentemente concorda mais com uma interpretação muito literal da Bíblia, do Gênesis, né? Porque o Gênesis coloca que a Terra foi criada e depois se fez o firmamento, né? O céu e os planetas em torno. Então a Terra, naturalmente, deveria, né, nessa interpretação restrita, a Terra deveria ser o centro do universo. Então, o modelo de Ptolomeu, ele, digamos assim, se choca menos com as crenças religiosas, né? E, portanto, ele seria mais fácil de ser assimilado na época e nas condições da sociedade que haviam e foram construídas durante a Idade Média, com a consolidação do cristianismo católico, né? Com a Igreja Católica, a sedimentação da Igreja Católica e a chegada da Igreja Católica no poder, né? Então, nesse caso, nós vemos uma situação específica em que, vamos dizer assim, a sociedade, ela influencia a ciência de forma a determinar quais são os modelos científicos que vão vigorar numa determinada época, né? Então não foi, digamos assim, do ponto de vista científico, o modelo de Aristóteles ele é muito mais eficiente, né? Muito mais preciso e muito mais fidedigno ao que é observado do que o modelo de Ptolomeu.
né? Mas não foi isso que vigorou, não foi isso que predominou, né? O que predominou foi um critério não científico, né? Um critério, digamos assim, de aceitação por parte da sociedade. Então nós temos que a aceitação de modelos da ciência é um aspecto importante para entender essa relação entre ciência, tecnologia e sociedade, e esse efeito, esse fenômeno da sociedade influenciando a ciência é apontado por diversos pensadores, diversos epistemólogos, né? Dentre eles o Thomas Kuhn, o Imre Lakatos e diversos outros. Então, esse é um exemplo dessa relação, nós vamos ver outros exemplos nos próximos vídeos.